palavra. Aleluia. Você que não é oportunidade, eu peço que me perdoe. O tempo não espera mesmo. O melhor de Deus vamos receber neste momento. Para convidar a Laís. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor venha abençoar cada um dos irmãos. O Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Peço que você abra o seu coração, porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Não olhe para a pessoa que vai estar falando, mas sim para as suas palavras. Que eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para você. Medite na sua palavra, abra o seu coração e guarde a ela. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai amado, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida que aqui é nesta casa, Senhor Deus. Obrigado pelos louvores que foram entoados a Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, recompensa o teu povo que aqui está, Senhor. Colocamos a tua filha, Senhor Deus, a tua serva, na tua presença, Senhor. Que tu venha supervisionar, dar direção a ela, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que ela propôs a falar ao teu povo, Senhor Deus, que tu venha confirmar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não deixa dúvida no meio do teu povo. Confirma as tuas palavras em nome do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja amada. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, de estar olhando esses rostinhos novos que estão aqui, esses visitantes abençoados, viu? Creio que Deus tem uma palavra poderosa no coração de vocês nessa noite. Tem um recado, né, irmão? Que as crianças vão estar adorando a Deus quando terminar a pregar. Irmãos, aproveitando que vocês estão sobre vossos pés, abram nossos livros em Daniel capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 2, 3, o 4, o 8, o 10 e o 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito feliz pela presença do meu primo estar aqui nessa noite, tá? Creio que Deus está abençoado em sua vida por você estar aqui. Estou muito feliz, porque aqui é a nossa congregação onde a gente está. Sua esposa está conosco aqui e eu fico muito feliz de você estar aqui nessa noite. Todos encontraram? Aleluia. Vamos acompanhar no telão. Daniel capítulo 6, versículo 2, 3, 4, 8, 10 e 16. Que diz assim a palavra do Senhor: e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Então os príncipes e o presidente procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aleluia, Jesus. Versículo 10, depois o 16. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. Presta atenção nessa palavra aí. Ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
Ele te livrará. Aleluia, Jesus. Podeis assentar glorificando, porque o Senhor está aqui neste lugar. Eu consegui plenamente sentir a presença de Deus aqui nesta noite. É tão maravilhoso, irmãos, você saber que você está aqui nessa noite por um propósito só, que é de adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a única coisa que eu peço, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Que não sejam as minhas palavras, mas a tua palavra seja pregoada aqui nesta noite. Então, o que falar desse jovem Daniel? Um profeta. Quero deixar 3 principais fatos. Eu gosto muito de, nas minhas mensagens, deixar motivos especiais de cada personagem. E de Daniel eu quero deixar 3. Primeiro, ele tinha um espírito de excelência. Segundo, ele era fiel. Glória a Deus. E terceiro, a integridade de Daniel. Foi através da integridade que ele conseguiu suportar todo o processo desse capítulo 6. Mas se conseguirmos identificar, não é só do 6. Se pegarmos Daniel do capítulo 1 até o 6, você vai ver grandes coisas em que ele se passou. Aleluia. Mas ele não se curvou e não deixou de servir e adorar o nosso Deus. Então que possamos aprender com Daniel nessa noite. Um jovem, era um jovem muito bonito, de uma família real, que tinha muito dinheiro, era rico e muito inteligente, tinha sabedoria demais. E aqui nesse capítulo 6, iriam escolher de 120 pessoas do reinado todo de Dário para ser presidente, 3 seriam príncipes. E falo para vocês que Daniel se destacou entre esses 120 pessoas a ser os 3 príncipes. Sabe o que é importante a gente entender? Por que às vezes umas pessoas são destacadas e outras não? Você pode estar na sua profissão, você pode ter pessoas do seu lado fazendo e exercendo a mesma coisa que você. Mas a pessoa não vai ter aquilo que Deus tem para você nessa noite. Sabe o que é? O espírito de excelência. Sabe o que é espírito de excelência? São pessoas que têm responsabilidade, atitude na verdade. E aquele que serve somente ao nosso Deus. Ele não vai trocar nada pelo nosso Deus, nada. Glória a Deus, aleluia. Espírito de excelência é isso. É você saber que não é só um que está ali. Você é um destacado no meio daquele povo. E não é diferente na sua vida. Você está sendo destacado e pessoas estão observando o seu dia a dia. Aleluia, Jesus. No seu trabalho, na sua casa. Igual a irmã falou, missionária desde fala. Eu tenho 2 filhos. Mas às vezes a gente fica falando, hoje é dia de você ir para o culto, e às vezes não quer nada com nada, está com o pensamento longe. Mas se a gente não pregoar a Bíblia dentro da nossa casa, não vai adiantar nada. É verdade. E o que Daniel deixa pra gente é um legado muito bonito. Você sabia que você tem um legado a deixar aqui? Você sabia que você tem uma nova história a viver com Cristo? Aleluia. Eu convido você nessa noite a entender que Deus tem uma nova história na sua vida. Sabe aquilo que você tem pedido a Deus? Pessoas têm tentado frustrar os seus projetos, frustrar os seus sonhos. Convida você a conhecer o nosso Jesus Cristo, porque Ele realiza sonhos. Basta você só dar um passo na sua vida. Quantos testemunhos lindos ouvimos aqui nesta noite? Se formos parar para observar, muitas pessoas têm histórias brilhantes aí que Deus tem feito. É verdade. Muitas coisas ainda Deus tem para abençoar na sua casa. Aleluia, Jesus. Daniel era uma pessoa próspera. Não estou falando de financeiro, como
este louvor falou conosco. Porque para seguir Jesus você tem que perdê-la, pegar a tua cruz e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E no meio desse destaque de Daniel, é o que eu deixo na mente de vocês, no nosso cotidiano. E às vezes a gente tenta parar pela primeira aflição que vem na nossa vida. E Daniel persistiu, perseverou, foi fiel a Deus e foi um dos principais adjetivos dele também. Meditando na palavra, às vezes eu falo assim: Daniel na cova dos leões? Deus livrou Daniel da cova dos leões ou não livrou Daniel da cova dos leões? Na fornalha de fogo. Mas o que eu quero falar para vocês é que a tempestade que você estiver passando, Deus vai te livrar. Você vai passar por ela. E depois você vai testemunhar a grandeza de Deus na sua vida. Como Daniel testemunhou e deixou fontes aqui. Porque a palavra é a fonte de água viva. É ela que faz com que nós estejamos aqui todos os dias buscando ao Senhor. Porque somente Deus deve ser adorado. Glória a Deus. Somente Ele, irmãos. Aleluia. Então na palavra aqui, aqueles outros presidentes que estavam lá já estavam preocupados. Meu Deus, mas não tem nada que eu possa achar para acusar Daniel. Porque é um jovem com espírito de excelência, irmãos. Fazia tudo assim, tirava em letra, obediência. A palavra sempre vai estar martelando na nossa cabeça. Obediência. Ou quanto é difícil às vezes você obedecer pai e mãe, quanto é difícil você obedecer chefe, quanto é difícil você obedecer os ministros que estão aqui. Foi Deus que escolheu eles. Deus, aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu chamado, cada um tem um lugar especial com Cristo. Glória a Deus, aleluia. E que possamos a cada instante entender que onde estivermos passando, o Espírito da excelência tem que nos conduzir. A luz resplandecente de Deus tem que estar na sua vida. Não tem como seguirmos à frente e avante se nós estivermos mortos espirituais. O que é morto espiritual? A pessoa ela nem sabe que ela está perdida. Deus, aleluia. Ela já não tem nem mais força para seguir. Mentes, coisas na sua cabeça. Mas a palavra de Deus vai falar. Dê ouvido a que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Deus. Glória a O Deus. Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia, Ele falou em nossos corações. Ele está falando em nossos corações. Deus, aleluia. Eu sou tão grata, meu Deus maravilhoso. Não tem como seguirmos essa vida sem a presença de Deus. Não existe, não tem como. Você pode até achar um machão, esse machão. Agora eu vou. Vai achar que você vai atravessar o mundo aí. Sem a presença de Deus você não consegue. Então aqueles presidentes se juntaram. Eu tenho que pegar Daniel. Mas rapaz, não tem um erro com uma pessoa dessa. Imagina assim, juntando todo mundo lá, com flor ali, o inferno se levantando. Mas o inimigo perdeu novamente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tinha como eles ver falha em Daniel. Mas tinha uma coisa em que Daniel fazia todos os dias. Continuamente, todos os dias, Daniel
Vamos achar alguma coisa lá do reinado dele, lá do povo dele, que é o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Só assim. Aí sabe o que eu entendo com isso? Que eles projetaram uma lei, para a gente entender mais fácil. Chegaram no rei Dário, e toda lei que chegasse ao rei e que ele assinasse, não tinha como mais aquela lei ser revogada, tinha que concluir. Então os presidentes e os príncipes, toda aquela cúpula, chegou no rei Dário e projetou algo. Aleluia. Senhor rei, vamos colocar esse cheiro à volta do rei. Rapaz, tem que adorar somente ao Senhor. Deixa ele com coitado, que às vezes você acha que você está se sentindo coitado. Sabe aquela pessoa que chega de você e fala assim, aquela crentona, crentinho, santarrão? Aleluia. Sabe por que ele chega a falar isso de você? É porque ele não tem motivo nenhum para achar uma causa sua, um erro, uma falha. Aleluia. Quando essa conversa chegar na sua vida, é porque você está indo pelo caminho certo. Glória a Deus. Aleluia. Não se envergonhe, nem tenha medo, porque quando chegar as acusações é porque você está indo pelo caminho certo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então fizeram esse dito que durante 30 dias ninguém deveria se curvar para um outro Deus se não fosse o rei. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia para o nosso Deus. Aleluia. E o que eu acho mais bonito de Daniel nessa parte é que ele não foi para a cova dos leões porque ele orava. Por que, Naraísa, você vem nesse pensamento? Meditando na palavra, o Senhor falou no meu coração assim. Porque quando você ora, às vezes você está dirigindo, você está orando. Você entra no seu quarto, Mateus 6,6, e fala em secreto com o seu Deus. Aleluia. Tem muitas maneiras de você expressar e orar ao nosso Deus. E Daniel, ele tinha costume de orar 3 vezes. Quando saiu esse dito que não podia se curvar para outros deuses, Daniel poderia muito bem, irmãos, continuar orando, mas sabe aonde? Fechar a porta da casa dele, entrar no quarto dele, orar em secreto com Deus sem que ninguém descobrisse que ele estava orando. E como é que ia ter alguma acusação sendo que ninguém visse? A casa dele estava fechada para ninguém. Mas não, no versículo em que nós lemos, quando Daniel chega na casa dele, ele vê uma janela aberta rumo a Jerusalém. Aleluia. Ele não vai deixar de fazer os seus costumes, a sua adoração. Isso sim é integridade. Ele não troca nada pelo amor de Cristo, por amor de Cristo. É isso que devemos aprender a todos os instantes, todo dia. Vai vir vendaval? Continue na presença. Vai vir chuvas de turbulência? Continue na presença de Deus. Perdeu um filho? Continue na presença. Perdeu um pai? Continue na presença. Ou sem dinheiro? Continue na presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continue tendo seus hábitos com o Senhor. Não deixe que nenhum dito venha atrapalhar com que você tenha a sua intimidade com Cristo. Não deixe que isso venha atrapalhar o que você tem com o Senhor, a sua fidelidade diante de Deus, a sua integridade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel continuamente orava.
palavra. Aleluia, Jesus. A oração, irmãos, é a chave da vitória. Glória a Deus. A oração, ela abre os céus. O Senhor ouve, recebe a nossa oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso clamor, a nossa súplica. Teu nome, Jesus. Então Daniel continuou orando. Eles viram chegar ao rei, só que o rei não tinha nada contra Daniel. Mas como ele tinha feito o dito, não tinha como. Ele tinha que seguir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Então anda chamando Daniel. Aleluia, Jesus. É a parte que eu mais emociono. glória a Deus. É porque o dia, irmãos, que você tiver um encontro com Deus, É, Deus. o dia, irmãos, que você tiver numa luta que você fala assim, não tem mais saída, e que você vê a mão de Deus sobre a sua casa, a mão de Deus sobre a sua causa, Oh, glória. você vai entender o que devemos ser com o Senhor. Você vai entender o espírito de excelência que está sobre nós aqui nessa noite. Você vai entender a sua fidelidade com Cristo. Senhor, mas o Senhor não está me vendo. Está sim, irmãos. Ele contempla a tua face a todo instante. Aleluia. Só você e Deus sabe o que você passa, mais ninguém. A Bíblia vai falar que nós precisamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é muito difícil, porque é o eu da gente. Daniel chega, o rei coloca Daniel, coloca as pedras, coloca o anel dele. Daniel passa a noite. Sabe o que o rei fez, irmãos? Ele foi para o palácio jejuar em prol de Daniel. Aleluia. Não tinha nada em que acusar Daniel, mas infelizmente foi algo que ele tinha que seguir. Passa a noite, no outro dia, o versículo que nós lemos, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, aleluia, a quem tu continuamente serves, Aleluia. ele confiou no Senhor, acreditou, entregou a sua vida, Aleluia. não pereceu, não teve medo. O medo atrapalha, irmãos. Há 6 anos atrás, no culto de jovens, quem pregava era meu irmão Nilson. No final do culto, o pastor foi orar e Deus tinha falado que tinha pessoas que Deus estava levantando para estar aqui neste altar. Aí eu falava assim no meu coração, mas eu não dou conta de falar com esse tanto de gente, Senhor, mas arde no meu coração a chama de falar da tua palavra, de testemunhar a minha vida, o que eu já vivi, o que o Senhor já tem feito e grandes coisas ainda que eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia. Mas aquele medo me parava. E o Espírito Santo falava, tem gente aqui que tem que vir aqui na frente. Mas rapaz, será que eu vou ter que ir mesmo? Eu brigando, porque o medo queria me atrapalhar. O medo te prende das coisas que Deus tem para você. E estar aqui hoje é um cumprimento da palavra e da promessa de Deus na minha vida. A honra e glória do nome dele. Porque, irmãos, a nossa igreja era pequenininha. Deus falava e fala até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então você que está aqui nessa noite, tem promessas na sua vida que elas, por medo, estão atrapalhando o agir de Deus. Você precisa desprender esse medo para que Deus ia fazer e agir na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então Daniel não se preocupou. O nosso Deus livrou
os leões já tinham destruído eles. E depois todos adoram o nosso Deus. Aleluia! Todos se Glória a prostram Deus. diante do Deus de Daniel, que é o nosso Deus que está aqui nesta noite. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Quero falar para vocês que não tem nenhuma luta que vai fazer você parar. Coloca para mim Mateus capítulo 5, do verso 10. Eu tenho algo bom para